Opa, salve, salve, beleza? Porque a sexta-feira pode ser um dia decisivo para o Grêmio. As novas pistas dadas pelo técnico Renato e zagueiro que foi indicado pelo CDD do Grêmio foi sondado pelo Tricolor. Olá, eu sou o Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal, vale a pena acompanhar esse vídeo até o final, tem muita informação. Então aproveita e te inscreve aqui embaixo, aqui no canto da tela, se é a tua primeira vez, e ative as notificações para ser avisado sempre de conteúdo novo aqui nesse espaço que eu falo diariamente de dupla Grenal, tá certo? Gente, por que a sexta-feira pode ser um dia decisivo para o Grêmio se a Copa do Brasil é só no domingo? Bom, não tem nada relacionado à escalação, mas há situação que ela já vem se desenvolvendo há um bom tempo e que pode ter um desfecho, portanto, nesta sexta-feira, com a direção do Grêmio anunciando oficialmente a renovação de contrato com o técnico Renato Portaluppi. Isso pode acontecer em Atibaia, inclusive com a presença do Gerson Oldenburg, que é o empresário do Renato e que iria até Atibaia para que se oficialize a renovação de contrato com o treinador do Grêmio. O Renato, na entrevista coletiva, passou a dar novas pistas, indicando que isso iria acontecer. E aqui a gente seguiu esta linha no canal. Quem me acompanha há vários vídeos tomou conhecimento, que eu informava que o Atlético estava interessado, mas que não passava disso. Não havia o sim do treinador ao Atlético, muito menos sinalizando que poderia treinar o Atlético Mineiro. Nada disso aconteceu. E eu me valia da informação que eu já tinha desde o ano passado, que o Renato estava apalavrado com a direção do Grêmio e que, claro, com essa condição do Atlético Mineiro chegando na parada, eu recebia as informações que a direção tinha toda a tranquilidade na renovação de contrato do técnico Renato, porque o treinador dava pistas que iria permanecer. E aí depois a gente trouxe aqui, inclusive, a desistência, né, do Atlético Mineiro, quando surgiu a informação de que o Atlético já começava a trabalhar com uma possível desistência do Renato, ainda não sendo direta essa desistência, mas que acreditava-se realmente na renovação. Então quero agradecer, foram vários os vídeos, né? Por vezes até cansativo pelo fato de ser o mesmo assunto, mas eu fiquei muito feliz com a repercussão que deu e a gente seguiu essa linha e ela realmente está se confirmando. A tendência é que isso de fato aconteça. E o técnico Renato falou sobre algo que eu também trouxe de informação aqui do canal, que foi de uma reunião entre ele e o presidente Romildo Bolzan para acertar algumas questões. O Renato fez uma nova reunião com a direção do Grêmio, definindo a questão do planejamento para 2021 e até algumas situações do grupo de jogadores que serão negociados ou os atletas que formam a lista dos negociáveis, aquilo que o Grêmio, inclusive, pretende. E eu quero chamar a atenção para 3 declarações do técnico Renato, confirmando algo que eu dizia aqui, o quanto ele realmente está inserido no projeto do Grêmio. Preste bem atenção. E é dessa forma que eu gosto, principalmente, você sabe muito bem que eu gosto de trabalhar com os garotos. Hoje eu fiz questão de eu mesmo fazer o jogo, poderia ter mandado um auxiliar, ou mesmo treinador da base, da transição, e eu preferi fazer o jogo exatamente em cima dessa tua pergunta. Estou dando oportunidades, e as oportunidades são os jogadores que agarram. Uma coisa mesmo que eu já vou pedir para a diretoria do Grêmio é tirar aquela parte da grama sintética que nós temos aqui atrás do gol, onde os jogadores se aquecem, justamente porque tem muitos jogadores reclamando de dores que eles não tinham, principalmente após o aquecimento atrás do gol. Então, eu sempre falei para vocês, eu tenho linha direta, eu tenho conversado bastante com o presidente Romildo, a gente sempre resolveu em 5 minutos. O meu contrato não vai ser diferente dessa vez, independente do que acontecer. Muita gente já tinha falado, o Renato já está acertado com o Atlético, o Renato está acertado. Sabe, eu acho que tem 2 pessoas que podem falar sobre isso, eu e o presidente, mais ninguém. Então, se nós não estamos falando sobre isso, é porque eu acho que essa conversa é somente entre nós dois, pelo menos no momento. Volto a repetir. A Copa do Brasil é mais importante no momento. Se eu estivesse pensando em dinheiro, pode ter certeza que eu já recebi 2, 3 ofertas muito acima
daquela do Grêmio. Mas eu, por enquanto, muito satisfeito aqui. Sempre que eu tomo uma decisão, já conversei com o presidente várias vezes, no momento que nós fomos lá no sorteio da Copa do Brasil, ainda há algum tempo atrás, eu falei para ele que, independente de qualquer tipo de decisão, eu ia ter uma conversa com ele antes. Então, no momento, a nossa conversa é sobre a Copa do Brasil. Depois, pode ter certeza, se o presidente quiser falar alguma coisa para vocês, aí ele vai ter a palavra, pode ter certeza. Portanto, né, situações que indicam a permanência do Renato. Então, na sexta-feira, pode ser que ocorra o anúncio oficial da renovação de contrato. Outra situação interessante nessa coletiva foi os elogios que o Renato fez ao Pinares. Muitos achavam que aquele atrito, né, do Pinares ter se negado a entrar nos últimos minutos de um dos jogos do Grêmio poderia acarretar na saída dele. Não. Ele e o Renato conversaram após o jogo, a situação foi resolvida e o Renato fez questão de elogiar o Pinares, também reconhecendo que ele pode render mais. Não é à toa que chegou a seleção chilena, para o técnico Renato, e tudo que ele apresentou fez com que o treinador pedisse que a direção atendesse essa vontade do Renato de contratar o Pinares. E outra declaração importante que mostra como o Renato está envolvido nesse processo, né? Ele lamenta o Pinares não poder jogar a Copa do Brasil por uma questão legal, mas ao mesmo tempo ele admite que o Pinares terá novas oportunidades. O que isso quer dizer? Que o Renato já repensa o meio-campo do Grêmio com o Pinares tendo mais sequência, se firmando como titular no setor. O CDD Tricolor indicou 2 nomes dentro desta prospecção de mercado que é feita pelo Grêmio. Um deles é o zagueiro Leandro Castan, zagueiro do Vasco da Gama, 34 anos. E a informação que eu recebi anteontem é que o Grêmio havia feito uma sondagem, mas não tinha passado disso, afinal de contas, né, repito, ele tem 34 anos. E o outro é o meio-campista Jason Guzmán, atleta do Envigado da Colômbia, time da primeira divisão, e que também foi indicado pelo CDD do Grêmio, porém não houve nenhum tipo de movimentação em relação à possibilidade de começar a conversar para lá na frente se criar uma negociação. Beleza, gente? Vem aqui embaixo para te inscrever aqui no canto da tela também. Não esquece do comentário aqui embaixo e ative as notificações para ser avisado de vídeo novo sempre, tá certo? Fui!